para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso podcast, Podcaf, o podcast da Comunidade Católica Amor Fraterno. Quero convidar você a entrar conosco em mais um momento especial com uma pessoa muito especial para a nossa comunidade e com certeza você vai conhecer um pouquinho mais, né, do nosso irmão Padre Donizete, que eu quero assim dar as boas-vindas, dizer, Padre, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por essa entrevista que nós vamos fazer aqui hoje, né? E vamos começando assim, mergulhando um pouquinho no nosso podcast, que já entrevistamos alguns padres e realmente foi uma bênção e tenho certeza que você vai gostar. Fique conosco até o final, compartilhe este vídeo, compartilhe, curta, comente, para que a gente possa realmente cada vez mais crescer, de modo que nós possamos assim alcançar muito mais almas. Amém? Então, Padre Donizete, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Deus Fernando, abençoe. Pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E muito mais agora com a participação de todos os queridos aí do outro lado da telinha. Então vamos juntos bater papo, comentar, falar, rezar, enfim, você também participe conosco, entre aqui conosco e vamos fazer o nosso bate-papo. Então, Fernando, muito obrigado obrigado a todos vocês pela paciência e espero que pelas perguntas também. Amém, amém. Então, Padre Donizete, vamos começar do princípio. Do princípio. Mano, vamos lá então. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: quem é o Padre Donizete? De onde que ele veio? Talvez nós tenhamos aí uma quantidade de público que não te conheça, não saiba de onde é a sua origem, né? Nós acabamos conhecendo o senhor assim, tardiamente, eu posso dizer, porque nós conhecemos o senhor agora. O senhor chegando aqui na Diocese de São João da Boa Vista, mas tem uma trajetória aí, né? Sim. Então diga aí para nós. Eu sou nascido na cidade de Itapira, portanto bem vizinha aqui a nossa querida Mojimirim. Trabalho recentemente, voltei de um trabalho missionário em nome da Diocese de São João da Boa Vista, portanto eu fiquei alguns anos fora da nossa região. Claro que quando eu saí de Itapira há alguns anos, eu não entrei para a vida religiosa pela Diocese de São João da Boa Vista. Eu comecei a minha vida religiosa pertinho de Aparecida do Norte, ali numa cidade chamada Roseira. Fui fazer uma visita em Aparecida, uma romaria, com alguns amigos, e lá encontrei-me com os padres de uma determinada congregação que era voltada para trabalhar com padres diocesanos, particularmente padres doentes, que estivessem já em idade avançada, bispos também. Esta congregação chama-se Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote. Então, ela é voltada para trabalhar, sobretudo, com padres e bispos doentes, já idosos, suprindo assim, de acordo com o fundador, uma problemática, eu diria assim, pastoral, econômica, enfim, em relação a essa terceira ou quarta idade dos padres e também dos bispos. Então, esta congregação é voltada para essa realidade. Embora diocesano, esta primeira formação eu a trago até hoje comigo e me ajudou muito, até porque eu sou padre diocesano e eu tenho que pensar no meu futuro e também na minha velhice, é claro. Então isso ajudou muito, me abriu uma realidade assim de tomada de consciência. Porque o tempo passa, a idade chega. Isso há muitos anos, eu diria quase 40 anos já. Quando o senhor entrou então no seminário, 40 anos atrás, é isso? Isso, já faz um certo tempo. Eu fiz 30 anos de padre o ano passado. Uhum. Eu tive mais ou menos, eu diria entre um tempo e outro, 10 anos de formação seminarística, né? Seminário, naquele tempo nós tínhamos seminário médio completo, depois a filosofia, a teologia e outros momentos formativos também.
matérias, inclusive, que nós tivemos que fazer, enfrentar, que hoje nem existem mais. Elas existem eu diria, numa pós-graduação da teologia. Olha, acho que nem no Brasil, acho que só em Roma. Quais matérias que o senhor teve nesse período? Olha, hoje não tem mais, por exemplo. Toda aquela matéria ligada, por exemplo, à parte pedagógica, à parte de metafísica e tantas outras matérias, a história que eram exigidos cargas maiores de horas-aula. Então, hoje, por exemplo, nós temos o básico, mas naquele tempo você tinha, por exemplo, nós fazíamos de 4 a 7 anos de língua latina e 3 ou 4 anos de língua grega, o grego bíblico, que hoje nós temos uma carga menor, talvez, de acordo com a nova ratio aí, 6 meses de latim e 6 meses de língua grega, bem como 6 meses de hebraico. Na minha época era um pouco mais. Então, se você quisesse aprofundar, por exemplo, em temas cristológicos, eclesiológicos, hoje, talvez em Roma ou nas pontifícias universidades católicas, né? Que coisa linda. E fala um pouquinho dessa formação primeira. Padre, o senhor acha a formação, daquela formação que o senhor teve, que o senhor disse que foi uma coisa muito boa, inclusive eu imagino que deva ser uma coisa assim, de um ensino muito profundo, né? O senhor teve lá, daí o senhor veio para cá. E essa transição? O senhor chegar lá naquela realidade na qual o senhor foi missionário. E missionário como eu digo missionário, mas foi missionário mesmo que o senhor foi? O senhor foi enviado para lá? Sim. Pela diocese, é isso mesmo ou não? Quando eu me ordenei-me próximo, ordenei aqui em Divinolândia. Fiz o diaconato em Espírito Santo do Pinhal. Depois eu fui como diácono a Divinolândia. Certo. Depois que eu me ordenei em Divinolândia, eu fui trabalhar em Mococa. De Mococa, eu fui nomeado reitor do Santuário de Tambaú. Depois que eu fiz essa parte pastoral em Tambaú, que era outra frente de trabalho pastoral, Padre Donizete, eu tive o prazer de ser da primeira equipe que abriu a beatificação do Padre Donizete. Eu exerci a função de promotor, da promotoria. Olha, que antigamente falava assim, advogado do diabo. Foi uma experiência profunda, porque a gente tinha que ter muito equilíbrio para falar com os romeiros. Por quê? Porque o que eles diziam ser milagre, nós tínhamos que interpretar como graça. Porque há uma diferença substancial entre uma graça recebida, que há uma concorrência com uma realidade humana, e o milagre, que é uma intervenção diretamente que vem do próprio Deus. Resumindo, Dom da Deus fez uma proposta, porque a Diocese de Livramento da Bahia, na pessoa de Dom Hélio Pascoal, nascido aqui em Casa Branca, ele fez um pedido de padres, porque naquela região faltava muito padres para trabalhar com o pessoal, e o clero também tinha uma idade avançada, então nós éramos um número menor. Então, a partir dessa maturação missionária, eu assumi em Livramento, então, a cura lá da catedral e, consequentemente, exercer uma pastoral naquela região do centro-sul de Minas, da Bahia, que fica na Chapada Diamantina, a queridíssima Chapada Diamantina. Então, eu fiquei lá. Depois de alguns anos, eu voltei, o bispo já era outro, era Dom Davi. Dom Davi havia me perguntado, você quer voltar para a diocese ou você quer continuar nessa dimensão missionária? E eu disse assim, olha, a princípio, eu estou nas mãos do Senhor, o que o Senhor decidir está decidido. Ele disse, olha, há um pedido de Dom Antônio Celso de Queiroz, primeiro bispo de Catanduva, que ele está precisando de um padre para cobrir uma região, de fato, porque ficariam 3 cidades próximas sem padres. Porque como a diocese havia sido assim criada recentemente, então há essa liberdade de um padre que é de uma outra diocese escolher se fica na nova
ou volta para a sua primeira. Acabou que ficou sem Exatamente, padre. ficou sem padre. E apenas ficaram um tempo substituindo, porque os dois que estavam lá, inclusive, tinham sido meus alunos. E eu falei assim, bom, eu vou falar com Dom Celso. E acabei ficando lá em Ariranha por 11 anos. Depois desses 11 anos, eu fui nomeado para a Novo Horizonte, perto do Rio Tietê, lá em cima. Fiquei 6 anos lá. Depois eu voltei para o outro lado da diocese, que é Palmares Paulista. Fiquei mais alguns anos. Ao todo, 19 anos fora. Aí agora voltei. Depois de um certo tempo, voltei para a diocese de São João da Boa Vista. Que trajetória, né? Corrido. Mas a experiência foi maravilhosa. É. Porque você... Sim, porque como a nossa diocese, ela foi criada a partir de 3 pedaços. Foi São Carlos, que é nesse canto. Pegou aquele canto lá de cima. São Carlos, depois São José do Rio Preto e Jabuticabal. Ah, é? São 3 pedaços que formaram a diocese de Catanduva. De Catanduva. Então, eu conheci 3 realidades, com um clero advindo, então, dessas 3 partes, com cabeças diferentes, histórias diferentes, pastorais, caminhadas diferentes, o que, nesse sentido, me enriqueceu muito. Imagina. Porque eu, estando em Ariranha e Palmares Paulista, em Ariranha, por exemplo, eu encontrei... Por causa das usinas de cana-de-açúcar, eu encontrei antigos paroquianos, catequistas, gente que veio de Livramento para trabalhar nessas 2 paróquias. Então, de uma certa forma, eu continuei unido nas minhas 2 paróquias à realidade da Bahia. Que maravilhoso, hein? É muito bom. É bom saber. E o senhor disse assim, eles foram meus alunos. O senhor, além de ser sacerdote, então, o senhor também foi professor. Mas é interessante isso, porque eu nunca pensei na minha vida em ensinar alguma coisa como professor. Sim. E eu estava já em São João da Boa Vista, como eu tinha estudado latim no primeiro seminário, fiz longo tempo de latim, anos do latim, então eu dominava bem a língua. Quando eu cheguei em São João da Boa Vista, aconteceu um fato interessante. O Monsenhor Renato Artamendi, que, aliás, hoje fizeram a exumação dos ossos dele em Tambaú. Olha. Vão levar os restos mortais dele lá para São José do Rio Pardo, se não me engano, é São José do Rio Pardo. Provavelmente é nascido lá. Sim. Ou São Sebastião da Grama, coisa assim. Ele falou assim, ele tinha um jeito muito simpático, ele falou assim, Santinho, você sabe latim aí? Você não queria dar aula para o primeiro ano, porque eram 4 anos em São João da Boa Vista. Certo. Você não quer dar a introdução no primeiro ano introdutório? E eu falei para ele assim, padre, eu nunca lecionei, e ainda mais latim, para seminarista, eu me sentia assim... bem desconfortável, porque gente chegando de fora, de uma outra realidade, de uma outra diocese, e de repente numa turma eu ter que ensinar alguma coisa, né? Dar um auxílio nesse sentido. Eu falei, padre, eu gostaria de pensar um pouquinho, né? Mas aí depois ele disse, eu acho que você tem vocação como professor de latim. Eu entendi o recado. E passei a lecionar para o seminário médio, para aqueles que estavam chegando. Que legal. Então começou paralelamente, eu comecei a lecionar em vista, mal eu podia saber que ali estava começando um outro campo de missão. E eu fui acostumando, fui lecionando, ajudando os meninos. De repente, um dia, ali na Fundação Otávio Bastos, havia um professor chamado, o sobrenome dele é Mubarak, árabe. Ele ficou doente, teve um problema seríssimo de coração. Então, a diretora da faculdade, que era muito conhecida e amiga do Monsenhor Renato, disse, Padre Renato, nós estamos precisando com urgência de um professor de latim, porque nós temos a vaga de latim jurídico e temos também a introdução à língua latina por causa do direito. E literatura latina. Tá bom, eu fiquei tranquilo, né?
Então, um dia, o Monsenhor Renato me chamou. Ele falou assim, olha aqui, meu santinho. Contou o fato da faculdade, sim, e eu indiquei você. Eu fiquei, padre, mas como que eu vou dar aula numa faculdade daquelas? Fogueira. Como enfrentar aquele povo, né? Que é outro mundo, outra realidade acadêmica, né? Enfim. Não, Santinho, eu indiquei, você vai. Eu fui, com a cara e a coragem. Então, eu passei algum tempo da filosofia, ainda no seminário Coração de Maria, porém lecionando na faculdade Otávio Bastos. Então isso foi vamos dizer assim, uma experiência muito bonita. Imagino. Porque até então a gente estava ligado àquele mundo acadêmico interno. Uhum. A linguagem era seminarística, aquela linguagem eclesial, aquela coisa toda. Uhum. De repente, eu me vi no mundão acadêmico. Entendi. Pessoas que vinham de outras cidades da região, experiências religiosas ou não, gente de todas as castas, vou dizer, estavam lá, né? E foi uma experiência muito boa, porque, de repente, a diretora me deu a lista com os nomes e as notas. Então, eu assustei um pouco, né? Mas foi um trabalho fantástico, porque no final do primeiro ano, conseguimos mudar as cores das notas. Muito bom. Houve um milagre lá. E foi interessante que depois o professor, ele fez a operação dele, é claro, ele sarou, voltou, eu deixei as aulas. Falei, agora estou tranquilo. Mas aconteceu que depois ele teve um outro problema, tanto que ele deixou mesmo as aulas, e a direção dessa vez foi até o Monsenhor Renato, olha, nós queremos que o Donizete venha ser nosso professor mesmo. O senhor tinha quantos anos nessa época? Olha lá, eu estava na filosofia, devia ter, deixa eu ver, uns 23 anos, 22, 23 anos. Era molequinho. Jovem. Tanto que quando eu cheguei na sala, eu, enfim, sentei-me. Imagina. Ali, fiquei olhando, e todo mundo reclamando. Cadê esse professor, que esse professor não vem? Mas acho que assim, acho que devia ter seminarista mais velho que o senhor, inclusive. Sim, claro, por causa dessa discrepância, né? De tempo, local, essa coisa toda. Uhum. Aí perguntaram assim, e o professor, será que não vem? Depois que tocou sinal, aquela coisa toda, todo mundo aguardando, eu falei assim, olha... E perguntaram mesmo, escuta, você vai estudar também? Eu vim para estudar, realmente. Mas você sabe alguma coisa desse latim aí? Porque está difícil, a crítica era muito grande. Então, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu posso antecipar alguma coisa do que eu aprendi para vocês. Você faria isso? Porque nós teremos prova daqui 2 dias. E eu antecipei toda a matéria, né? Uhum. Aí uma menina que estava ali na frente falou assim, nossa, para um aluno o senhor está sabendo bem, né? Eu falei, não, é que eu estudei. Depois, no meio da aula, que a diretora entrou e disse, olha, eu ia apresentar o professor para vocês, o magíster, né? Mas eu acho que não há necessidade. Ele é o professor, então, graças a isso, quebramos Quebrou o gelo. E quando eu fui para Ribeirão Preto, eu fui nomeado... sem querer, por uma questão, vamos dizer assim, para resolver um problema, professor de latim das faculdades claretianas. Da Claretiano, conheço. Sim, porque os nossos meninos estudavam lá no Claretiano. Olha. E como eu dava aula para o seminário médio, a pedido de Dom Arnaldo, que estudava já em Brodowski, não mais em São João, mas em Brodowski, eu lecionava para eles. E aconteceu que os meninos que faziam filosofia vieram reclamando, falaram, olha, o nosso professor de latim da faculdade foi embora, foi transferido para São Paulo, um santo. Maravilha. E Dom Arnaldo não permitia que seminarista desse aula. Graças a Deus. Mas aí o padre Libanori, que era Ibanor, que era o reitor da faculdade, reunido com o reitor, ele foi até Dom Arnaldo. Dom Arnaldo, acontece que se os meninos não fizerem o latim que está na grade curricular, sim, depois de formados, a princípio eles não poderão colar grau. Ou se colar grau, terão que voltar para refazer. Esse é um Deus nos acuda. E disse, Dom Arnaldo, nós não sabemos o que fazer, mas só o Senhor tem a solução. Dom Arnaldo assustou-se, porque ele disse assim, mas como eu tenho a solução? Não tenho nada. Tem.
O senhor tem uma solução pronta para resolver tudo isso. Pode mudar a regra. Ele falou, mas qual que é a solução? Ele falou assim, o senhor tem um professor pronto lá no seminário, que dá aula para o seminário menor, já deu aula no Otávio Basso, pode muito bem dar aula para a gente. O ônibus passa aqui para pegar os meninos, leva até lá e vice-versa. Ele olhou e falou assim, olha, vocês me pegaram. Eu aceito. Então, graças a isso, eu dei aula lá. Que coisa mais linda. Foi muito bom. O senhor falou uma coisa aí, uma coisa assim, o senhor estava com 23 anos dando aula, sendo seminarista e tal, e uma pergunta que eu tinha para fazer para o senhor, aliás, essa pergunta está guardada comigo, na verdade. O senhor sempre foi da igreja? Assim, por exemplo, mãe, pai, o senhor de criança, o senhor falou que era de Itapira. Itapira. Nasceu em Itapira. Itapira. Aí o senhor sempre sentiu essa atração por participar da vida religiosa, por ir na igreja, sim, participar da agora paróquia? eu sempre fui muito racional. Uhum. É aquela luta da razão e a espiritualidade. Sei. Muito pé no chão. Muito pensado. Eu acho que, a princípio, eu nunca pensei em ser padre. Isso não. Mas aquela ânsia de formação religiosa, sim. Tanto que o que me chamou a atenção, inclusive na vocação por causa da catequese, tinha um livro de catequese. Pode ir falando, eu vou servir o senhor, tá bom? Olha, isso é bom, hein? Puxa vida. Isso é ótimo. Tranquilo, eu vou servir o senhor aqui. Olha, então, havia um livro de catequese, que eu realmente não me lembro o nome, mas eu sei que, ao abrir aquele livro, eu vi um velhinho caminhando por uma estrada, barbudo. Por isso acho que eu copiei um pouquinho. Esse livro que o senhor abriu. O livro. E no livro eu olhei aquele velhinho, achei muito simpático. E eu perguntei para minha catequista, escuta, quem que é esse velhinho aqui, hein? Ela disse assim, esse homem se chama Abraão. E ela me contou a história do Abraão. E eu escolhi para o meu ministério esta palavra, sai da tua terra e vai. Porque inclusive era uma música, eu não sei se do Zezinho, do Irala, que dizia assim, acho que do Zezinho, sai da tua terra e vai, onde eu te mostrarei. Acho que é dele ou do Irala, enfim. E eu gravei muito essa palavra, tanto que na minha ordenação eu queria colocar essa palavra, mas saiu outra palavra, que eis que eu envio à minha frente o meu mensageiro, que foi, puxa, está em sintonia com essa... Depois, um dia, eu chegando numa cidade, eu trabalhei numa cidade da Diocese de Barretos, chama-se Ipuã, Santana dos Olhos d'Água, é a padroeira. E eu fui preparar o jubileu de uma religiosa, pequena missionária da Eucaristia, Madre Josefina, já falecida. Ainda tem casa em Barretos, e na cidade de Maria. E ela escolheu, ela tinha como tema esse dístico, essa frase. Aí que abriu a minha cabeça recentemente, porque no original latino não diz assim, sai da tua terra e vai. Mas no original latino aparece egredere, de terra tua, et veni. Ou seja, sai da tua terra e venha. Eu falei, é interessante, porque Jesus diz assim, eu vos precedo. Isso. Quer dizer... Ele vai à frente. Ele chega primeiro. Entendo. Ele chega primeiro. Qualquer coisa, quando eu vou rezar a missa aqui em Mojimirim, por exemplo, eu estou em Mogi Guaçu, ele chega primeiro. Ele já está aqui esperando. Ele já está aqui, sempre na frente. Foi aí que eu entendi essa palavra. Por isso, olha, isso da infância, da catequese. Que coisa. Então, depois eu fui maturando essa frase aos poucos. Porque hoje eu percebo, depois de tantos anos, vou fazer 30, já fiz 30 anos de padre, né? Quer dizer que 20 e tantos anos eu fiquei em outras terras. Agora que eu estou voltando aqui para o Guaçu, eu não fiquei em lugar nenhum. Nem Itapira, que é a minha cidade. Isso que é interessante. Eu nunca imaginei. Um dia, num grupo de oração em Tambaú, um senhor muito amigo de Santa Cruz das Palmeiras, amigo querido, infelizmente falecido, ele disse assim para mim, depois do grupo de oração, o senhor não vai ficar aqui em Tambaú, o senhor vai embora. Eu falei, e o senhor vai para um lugar muito longe. Eu falei, mas como se eu sou da Diocese de São João, eu não posso sair daqui?
E eu fui para Livramento. Coisa caiu. E a palavra realizou-se na minha vida através da luz, do espírito daquele homem, né? Como o senhor falou agora, acho até interessante, eu vou pegar até esse gancho agora. O senhor disse que o senhor participou de um grupo de oração. De oração. Eu acho que pode ter sido, né? Muitos padres também participaram de grupos de oração enquanto na sua juventude, na sua adolescência e tal. O senhor participou ativamente de grupos de oração quando o senhor era mais jovem? O senhor participava, sentia a graça de Deus Sim. nesses grupos Olha, de oração? Um grupo de oração, acho que você não deve ter conhecido. Em Itapira havia um grupo de oração conduzido por uma religiosa franciscana do Egito chamada irmã Brígida. Estive visitando faz 2 semanas, 90 e tantos anos. Aquilo merece ser estudado. Brígida merece ser estudado. Aquilo Eu trabalhei nesse grupo de oração com ela durante muito tempo. E outros grupos que eu frequentei, evidentemente. No tempo, é claro que não havia, eu vou usar uma palavra aqui perigosa, mas eu acho que é muito mais fácil. Quando não havia assim, uma espécie de enquadramento do sopro do Espírito. Entendo. É como se você quisesse colocar o sopro, o ruá, o sopro dentro de um... Eu não sei como que chama aquele objeto onde a gente coloca o ar comprimido. Tem nas Santas Casas. Sei. Enfim, que usou muito na pandemia. Querem colocar... hoje a impressão que eu tenho é que querem enquadrar o Espírito Santo. Quando o Evangelho, o próprio mestre, de quem procede o Espírito, isso é no nosso credo, quer enquadrar. E o mestre diz, mas o meu Espírito é livre, ele vai para onde quer e sopra do jeito que eu quero. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Exatamente. Entendeu? E veja bem, não pode haver essa contradição entre você prender o Espírito dentro de tambores. Entendo. Como se fosse gás. Não funciona. E o senhor viveu essa dimensão, essa época da renovação, época de ouro da renovação. Inclusive, eu comecei lá perto de Lorena, Aparecida, consegui fazer muita experiência. Prado Flores, Alírio Pedrini, quer dizer, as bases da renovação carismática católica. Inclusive leigos que começaram a espalhar ali, né, nessa região. Eu tinha dito a você, e vou dizer uma coisa aqui interessante. Sim. Quando a gente fala em Leonardo Boff, todo mundo fica arrepiado. Tudo bem, todo mundo tem o direito de arrepiar. Enfim, tá certo. Mas ele falou uma coisa acerca da renovação carismática. Quando se começa a enquadrar, quando começa um enquadramento melhor da renovação em relação à primeira, ao sistema, né? Tirou-se do povo essa mesma liberdade que o Espírito estava conduzindo. Porque o carisma pneumático, desculpe aqui a palavra, o pneuma, o sopro, né? O ar, esse carisma pneumático que sopra onde quer, inclusive o povo conduzindo. Porque, veja bem, você pega o povo saindo lá do Egito até a terra prometida. Claro, Moisés está à frente, está uma coordenação. Mas se você olhar com olhos pneumatizados, você vê que o sopro, o vento está soprando. O vento está soprando. Claro, uns pararam, outros olharam para trás, mas o vento continuou soprando, porque ele é livre. Sim. Ele sopra onde quer e ele conduz, é o Espírito que conduz. E o que acontece? Eu sou desse período onde essa liberdade pneumática, criativa do Espírito é que realmente conduzia. Você via o povo profetizando, e o mais importante, não é um profetizar, como que eu diria, um profetizar sem fruto. Não, é concreto. Não é um profetizar, como diria assim, humano, não. Que vem da carne, da pessoa. Não. Né? Muito pelo contrário. Eu acho que era a obra do Espírito. A obra do Espírito supõe o todo.
Porque quem muito sopra e fica naquele sopro de comunidade só para dizer isso, o que está acontecendo hoje? Espiritualismo, né? Exato. Espiritualismo. Né? Isso quando não escamba para coisa pior. Então, quer dizer, é o arregaçar as mangas. É o espírito que fica... O Dom Henrique fala uma palavra muito bonita, que ele não diz espiritualizado. E, de fato, ele tem, claro, razão. Ele usa a palavra espirituado, que é diferente. Espirituado, você é queimado naquilo que se queima. É incandescência. Então, é claro que, diante dessa incandescência, até mesmo as necessidades materiais, e eu diria sociais, políticas, econômicas, elas são estudadas à luz do Espírito, porque ele é verdade. É verdade. Então, diante dessa realidade, não pode haver mentira. É aquela velha história. Quando você diz misericórdia, se junta a misericórdia, a caridade e a justiça, aí ninguém segura. Porque isso é o Espírito. Não adianta você necessariamente dizer, olha, é questão de misericórdia. Nós temos 14 obras de misericórdia bíblica, né? Diz assim, olha, a obra de misericórdia é você dar, de fato, um copo de água para quem está com sede. Isso é obra de misericórdia. Mas eu não estou dando aquela água porque ele é humano como eu. Isso não é caridade. Mas eu estou fazendo isso como caridade porque nele está realmente Cristo. Sim. Nele. Porque senão fica só humano. Não. Sim. O Espírito vai além. Mas também o próprio Espírito incita a igreja e aquele que eu digo, espirituado, a fazer a seguinte pergunta: mas por que ele está com sede quando na nossa cidade, nesse mundo, tem tanta água? E é um dom do alto, quer dizer, é um presente, entende? Isso é um todo. A ação do Espírito, eu peguei isso. Essa essência. Profecias em esquina. Eu peguei profecia. Depois você fazia a experiência com a pessoa assim, mas como? Você nunca me viu. Mas como? Como que você sabe disso? Mas como você está sabendo disso? Não é? Nós enfrentamos algumas dificuldades com algumas pessoas, e eu me lembro bem disso, porque a pessoa chegava numa outra e dizia, olha, volte. Esse senhor, por exemplo, eu conto esse caso aqui, que ele foi colocado dentro do carro dele por assaltantes, e de fato iam matá-lo. De repente, depois, numa mata, quando tiraram, ele olhou para o rosto de um dos que tinha aprendido e iam matá-lo, e disse: antes de você me matar, volte lá para sua mãe, que a sua mãe já ganhou aquilo que ela precisava. Ela está bem. Assim. O cara regalou o olho e falou, mas como? Como? Então, são experiências que a gente teve. Foram experiências concretas. Uma vez estávamos eu e a irmã orando por uma pessoa e, de repente, depois da oração, essa pessoa foi para São Paulo, foi para São Paulo e depois de um certo tempo voltou e nós ficamos sabendo que nesse tempo em São Paulo ela teve um problema com umas pernas, enfim, foram amputadas do joelho para baixo das duas pernas, enfim. E ela pediu que nós fôssemos lá para orar por ela novamente. Eu pensei assim, irmã, na primeira oração, ela perdeu as duas pernas. Agora se a gente for lá, está na cara que ela vai jogar na nossa cara. Vocês vieram aqui, o que vai acontecer com o resto, né? E eu fui, confesso que eu fui assim. Sim. Quando chegamos lá, fizemos as orações, e é claro, a pergunta foi, o que aconteceu, né? Ela contou a história. Eu falei, e como que a senhora está se sentindo? Como é que a senhora, enfim, ela teve uma vida muito dedicada a tantas coisas ligadas a uma espiritualidade que ela assumiu, enfim. Ela falou assim, olha, eu sou a pessoa mais feliz do mundo.
Eu falei, como? Ela falou assim, porque antes de conhecer vocês, eu conheci, fazer a experiência de Jesus na minha vida, eu tinha as 2 pernas, não me adiantou nada, eu era infeliz. E hoje, Deus me concedeu a graça, se possível, de entrar no reino dos céus sem as 2 pernas. Porque antes eu tive as 2, eu tenho certeza que eu jamais iria entrar no céu. Olha pela aí. minha vida. Então, foi a ação da graça do Espírito e tantas outras coisas. Meu Deus. Pessoas despojando. Eu achei interessante na primeira leitura que Pedro fala, Lucas, aliás, dizendo do discurso da primeira comunidade. Sim. Dentre eles não havia necessitados. Não havia. E isso eu experimentei, vi, testemunhei muitos colegas dentro do sopro da renovação carismática. Amém. Esse renovamento do Espírito, que na língua italiana fala renovamento do Espírito. Foi uma coisa fantástica, as igrejas lotadas, grupos espirituados realmente, uma coisa assim impressionante. Inclusive a necessidade que tínhamos de ir de uma cidade para outra, de uma igreja para outra, para ter aquele abastecimento espiritual. Olha. E, sobretudo, você sabe que hoje, agora não, porque já temos outro tipo de pastoral, mas quem começou todo um trabalho de música e, ao mesmo tempo, de dízimo nas nossas paróquias, não tem o que discutir. Foi a renovação carismática e os grupos de oração, através de uma consciência, sim, de uma evangelização real eficaz do que de fato foi. Exatamente. Isso é fato, eu testemunho, porque passei por paróquias assim. Foi muito bom. Então essa é uma das experiências que eu tenho com grupo de oração. Umas que eu posso contar e outras eu não posso. Fica na curiosidade. É lindo, né? Ver a experiência que o senhor teve. E isso te tornou um homem, o senhor acha que isso te tornou um homem mais espiritual? Porque assim, a gente vê hoje, na grande maioria dos sacerdotes, vamos dizer assim, não é algo pejorativo, mas a gente vê na grande maioria assim que, eu não sei se eles não têm uma formação, né, na espiritualidade, mas a gente às vezes percebe um pouco disso, um comodismo na parte mais administrativa da realidade da igreja e menos espiritual. Essa participação, esse conhecimento a respeito do Espírito Santo, parte também, ajudou o senhor a viver uma vida mais espiritual na igreja, a se tornar um sacerdote consciente desta vida espiritual que o cerca. Além da formação, que eu sei que a formação que o senhor teve é uma formação muito boa, né, de ascética e mística, mas assim, eu vejo assim, essa experiência o levou a se tornar mais profundo naquilo que você vai fazer, percebendo que aquelas situações problemáticas, sejam elas administrativas, financeiras, de dízimo, de coisas de paróquia normais, problemas com pessoas e tudo mais, a gente resolver à luz do Espírito. O senhor acha que essa realidade ajudou o senhor? Ou, claro, eu imagino que sim, mas se o senhor pudesse colocar isso. Acho que no meu caso, a primeira coisa, sempre fui muito racional. Sim. Muito racional, e eu sofro muito até hoje por isso. Eu sou muito racional, muito racional. Porém, eu acho que essa experiência, seja com renovação carismática, seja com o estudo da ascética e da mística, sobretudo o equilíbrio presente nos santos, Teresa de Ávila. Gosto muito de Teresa de Ávila. Sim. Porque ela tem um equilíbrio muito grande. Que ela também ela é racional. Aquele sangue espanhol, né? Espanhol mas forte. É uma mulher que é capaz de ler, ou melhor, todas aquelas realidades à luz do Espírito. Então eu acho assim, a primeira coisa que me ajudou muito não é de ser menos racional, mas pedir a luz do Espírito Santo para iluminar a minha razão, fé e razão. Não, eu nunca procurei dissociar, mas como eu sou racional, claro, isso aqui é o copo pelo copo. Não, não é isso. Então, eu acho que o grupo de oração, ou os grupos de uma forma geral, ou ainda a espiritualidade da renovação, me ajudaram muito. Agora, particularmente, tem um livreto que me ajudou,
que me despertou muito. Me deu um safanão. Eu ganhei, no dia da minha vestição de batina, de uma freira missionária de Jesus crucificado. Penso que esteja viva ainda. Um livreto do Padre de Grandes chamado Os 10 Mandamentos da Oração, que eu recomendo, mas eu recomendo os 10 Mandamentos da Oração. Isso me fez... deu um safanão. Porque até então, mesmo com o estudo da cética e da mística, eu não tinha ainda bebido numa fonte mais simples. A dimensão, até mesmo da experiência, Sim, porque ele tinha muita experiência, né, o Padre Robert de Grandes? Sim, por causa da bendita da razão, né? Então, é um livreto que quando eu estou, assim, não diria com dúvida, não num momento crísico, vamos dizer assim, é um livro que eu ainda recorro, eu tenho que ir na fonte. Ainda que eu seja aquela mininha d'água que fica no barranco, então eu vou lá estender a mão para ver se eu tomo alguma coisa. É um livro muito bom. Que bom. Um outro livro que não é necessariamente da doutrina católica, mas que necessariamente não choca, que é O Poder do Louvor. Eu li esse livro, que até então eu não tinha percebido que mais do que falar, gritar e rezar tantas coisas prontas, eu poderia, diante a casa está caindo, eu digo, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo por isso. Te louvo e te agradeço. O Senhor está tirando das minhas costas um peso que racionalmente é incompreensível, mas eu sei que o Senhor está construindo outra coisa. É diante de uma realidade dura, de uma realidade grave. Não. Senhor, eu te louvo. O pessoal sempre me pergunta, os colegas me perguntam, porque eu estou sempre dando risada. Eu sou regateiro, mas eu aprendi depois, porque eu não fui formado, a nossa formação primeira, uma coisa bem mais séria. Mas eu procuro ser... sim. Mas eu procuro sempre sorrir. E eu aprendi isso com Santa Teresinha. Me ajudou muito as leituras de Santa Teresinha, mostrar essa alegria do espírito, né? Que é claro que isso traduz na face, é claro, não tenha dúvida. E então me ajudou muito, porque é você ver as coisas além das aparências. Não ficar na razão só no objeto, mas você ir além. Agora, a oração do louvor e do agradecimento é mãos puras e inocente coração. Você tem que levantar, aquilo que Paulo diz. Não que o meu coração seja puro e nem que a minha mão seja inocente. Eu sei que é um crédito e é uma prática. Claro, quando a gente levanta as mãos, eu digo assim, o egoísta, a pessoa que se fecha em si mesma, em si mesmada, ela não consegue fazer esse gesto de liberdade para louvar e agradecer. Jamais. Erguer as mãos, louvar. Não consegue. Não consegue. Essa experiência é tão bonita. Não, dá cãibra, mas ele não consegue. Não consegue. Porque é a palavra que está se realizando na vida dele. Que coisa Se ele não consegue, ele tem que rever esse gesto. É verdade. E isso é muito importante. Por isso o gesto, só pelo gesto, não funciona. Não funciona. Não, verdade. o gesto também tem que ser, repito, espirituado. Entende? Porque ele está em nós e nós. Resultado daquele coração Exatamente. que ama, que é ardente de amor. Exatamente. Que lindo. Então, é essa experiência que eu tive com o grupo. Coisa linda. Sim. Coisa linda. Agora, é claro, quando você fala de formação, a igreja é senhora do seu tempo. Nós somos frutos de um tempo, de uma sociedade. São Vicente de Paulo, no tempo dele, era impressionante. A gente percebia, por exemplo, aliás, alguém comentou isso novamente, mas São Vicente de Paulo, observando a formação ou a situação do clero, veja, nós estamos falando de um período francês, de revolução, etc. Tinha padre que começava a missa pelo Pai Nosso. Ora, isso, tinha padre, isso depois, né? Tinha padre que começava a missa, enfim, daquele jeito, sem paramento. Na época era obrigatório, extremamente obrigatório, como condição para, né? Hoje nós não temos a questão de pecar contra o paramento, pecar contra isso. É claro que houve uma situação. Evidentemente que, é claro, não precisa colocar numa norma que para rezar a missa você tem que estar condignamente vestidos ou revestidos dos paramentos, que necessariamente é o revestimento do homem novo, Jesus Cristo.
Porém, não com aquele rigor, aquela coisa toda que havia antes. Claro, o rigor surgiu porque antes nem o mínimo estavam fazendo. Então, São Vicente foi um dos grandes, vamos dizer assim, uma das luzes na formação, como situação para dar uma resposta. Nós temos aqui, inclusive, no seminário do Caraça, aqui em Minas Gerais, os padres da missão, fundado por São Vicente, cuja função era formar os padres diocesanos. Olha. Porque justamente dessa consequência toda. Você veja, não vai muito o nosso querido, amado, meu amigo, meu irmão, São João Maria Vianney. Sim. Que também passou por essa situação, porque ele também pecou uma igreja muito mais próxima aí à Revolução Francesa. Exatamente. Seca. O padre dele, o pároco dele, ele menino junto com a mãe, sabia que o pároco dele tinha jurado a Constituição. Era um padre que, grosso modo, moralmente estava em desacordo com o ensinamento. Em outras palavras, estava traindo a igreja. Uhum. Mas a mãe dele, pegando a mãozinha dele, dizia, não, ele é padre, vamos fazer. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, a igreja, ela é senhora do seu tempo. Sim. Essas dificuldades de formação, nós temos aí os colegas que estão à frente da formação, todos nós, eles também limitados, porque diante dessa dificuldade que nós estamos passando, global, mundial, sim, como exigir deles uma formação, entre aspas, uma formação que caia do céu e venha, é complicado. Daí a necessidade da oração, não tenha dúvida, mas também, é claro, formar padres na vida da oração, porque é o que fica nos piores momentos da nossa vida, é o que fica. Olha, eu nunca falaria contra a teologia, porque, claro, que é toda uma história, uma ciência, enfim, né? Uhum. Mas, quando a coisa aperta, a gente volta para o original. Isso aqui é o original. Isso. Se você não pega os 15 mistérios da vida de Nosso Senhor, você pode estudar a teologia que você quiser. Se você não compreendeu esses 15 principais mistérios na vida de Cristo e da igreja, que é a figura de Nossa Senhora, aquela coisa maravilhosa, etc., você não vai compreender teologia. Porque tem certas coisas que é próprio também da teologia. Dizia, se não me engano, um livro, Como Fazer Teologia, se não me engano, Clodovis Boff. Vocês não fiquem arrepiados, não. Mas ele diz assim, você pode fazer teologia de várias formas. Sim. Você pode estudar livro, ser um acadêmico teólogo e não ter feito experiência de Deus nenhum. Você pode fazer a teologia de joelhos, ali ajoelhado, você pode. Como também você pode mergulhar nas Escrituras, em todas aquelas matérias, e através de todas elas, pela ação do Espírito Santo, você tocar no mistério que é Cristo. E Ele está no meio de nós, graças a Deus. Com certeza, graças a Deus. Padre, o senhor falou uma coisa que eu vou pegar esse gancho, eu acho importantíssimo a gente saber. Sua história com o Padre Donizete, que inclusive tem o mesmo nome que o senhor. Porque, assim, ao que me parece, chegou aqui nos meus ouvidos pela minha equipe aqui, né? Eu estou na cova dos leões. Que o senhor, né, participou, né, como o senhor disse, o senhor participou desse primeiro momento, né, de falar a respeito da questão da beatificação do Padre Donizete, mas parece que o Padre Donizete não deixou o senhor quieto, não. O Padre Donizete parece que escolheu o senhor aí, quis conversar um pouco com o senhor. Eu vejo assim, então, porque aqui conosco aconteceu isso. Eu não sei se eu relatei para o senhor, mas numa quarta-feira, aí de um dia do ano qualquer, estava eu em casa e eu senti muito forte no meu coração de assistir os documentários a respeito do Padre Donizete, que estava se falando muito aqui na diocese vizinha, né, São João da Boa Vista aqui, e eu falei, não, vamos assistir os documentários. E os documentários, mesmo sendo eles... Sim, os documentários feitos pelo mundo mesmo, reportagem assim de TV normal, eles são muito bonitos, porque trazem a dimensão do motivo pelo qual ele foi beatificado, e aquilo que era aclamação popular a respeito das curas, dos milagres, e que aconteciam quando ele dava uma bênção, quando ele rezava por alguém. E as crianças, minhas crianças, foram assistir na frente da televisão, quarta-feira à noite.
Aí eu pus um documentário, perguntei, vocês gostaram, crianças? Elas adoraram, falaram, não, vamos assistir mais. Aí, é claro, criança não quer dormir, a gente pôs mais um documentário. E aí eu falei, gostaram? Pai, que legal, ele deu uma bênção. E até tem uma história do Padre Donizete, que ele abençoou um menino que tinha uma doença, que naquela época era uma doença que levava ao óbito. Naturalmente ele iria morrer ali em pouco tempo, as pernas dele já não movimentavam, mas ele pegou uma bola, jogou, falou, levanta menino. O menino levantou e saiu jogando bola, pronto. Nossa. O Braguinha está vivo. Mas a coisa impressionante, linda, né? Essa história maravilhosa. E as crianças aí falaram, não, a gente quer assistir mais um. Assistimos 3 documentários. Aí falei, vai dormir todo mundo e tal, passou. E essa história ficou ali, ó, remoendo os corações. Aquela semana ali, então, quarta-feira. Se o senhor quiser comer, pode comer, fica à vontade. Aí, quarta-feira, a gente falava sobre isso. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, a gente, né, participamos lá de toda a realidade aqui da comunidade, que aqui, nos finais de semana, a gente tem bastante movimento. E no domingo veio, acho que foi no sábado ou domingo que o padre veio. Foi no sábado, né? Acho que foi sábado, às 15 horas, o padre veio celebrar uma missa aqui. E disse para nós assim, olha, eu tenho um presente para dar para a sua comunidade. Eu falei, sério, presente? Meu padre pegou, tirou assim um coisinho de tecido, coisa de tecido, não sei como é que é o nome, um saquinho, né, de tecido, ele abriu assim e levantou assim, e era uma relíquia de 1º grau, que ele tinha pedido para ele, para a paróquia dele, inclusive quero agradecer aqui o Padre Tadeu. Ah, é? O Tadeu? O Padre Tadeu. Ele pediu para a paróquia dele e pediu 2. E falou, não, uma vai lá para a comunidade Amor Fraterno. Bom, é uma realidade que eu, sinceramente, não sabia. Foi uma surpresa dele aqui para nós. E aí eu percebi uma coisa. Aquilo que a gente sempre diz, que não somos nós que escolhemos o santo nos escolhe. Eu imagino que Padre Donizete nos escolheu de alguma forma em função dessa realidade. Eu fiquei muito, assim, nossa, em choque na hora que ele me deu. Eu falei, meu Deus, mas quarta-feira nós estávamos lá falando disso. Como que pode isso, né? E assim, fiquei muito feliz, né, com essa realidade. Mas aí eu tô passando pro senhor a bola, porque o senhor o conhece, né, assim, mais profundamente diante dessas realidades. E como foi? Como que é? Quando eu cheguei em Tambaú, já havia uma comissão formada para levantar os dados históricos do Padre Donizete, escritos, graças, uma equipe para catalogar tudo aquilo. Depois havia necessidade de se abrir o processo concretamente falando. E foi aberto por Dom da Deus. Eu fazia parte da primeira comissão da beatificação, e como promotor de justiça. E foi um período assim de muitas graças, mas um período um pouco conturbado. Porque o sistema político achava que a beatificação seria algo assim, pedido, o Santo Padre dizia, está beatificado ou canonizado e pronto. A igreja não age dessa forma. Por aclamação social. Exatamente. Já acho. Como se fosse no início da igreja, que se aclamava o santo. E, de fato, muitos foram, entre aspas, canonizados por aclamação, porque viveram, sofreram e morreram naquela comunidade. Então, tudo bem. Mas hoje não é bem assim. Então, houve uma dificuldade muito séria, porque, a princípio, a questão política foi muito difícil e, consequentemente, a questão do social também foi difícil, porque havia uma pressão. E o processo, por isso que se chama processo. Então, levou-se um tempo. Prova é que, recentemente, saiu a beatificação. Eu acho que isso teve que ter um jogo de cintura. Os meios de comunicação pressionaram. Eu me lembro que uma vez eu estava em Santa Rosa do Viterbo, estava visitando um meu amigo, que aliás ainda mora lá, é de Livramento da Bahia, e saiu no jornal uma chamada, um link da Praça do Santuário. Eu não sabia. Então ele disse, olha lá, estão transmitindo lá da praça algo sobre o Padre Donizete. Então foi muito difícil,
porque eu falei, não estou sabendo. E eu percebi uma situação. Como dizer, olha, eles estão escondendo o santuário, isso está lá dentro, isso, aquilo lá, aquelas coisas todas, próprio dessa época, né? Dessas coisas. Eu cheguei do nada, enfim, a praça realmente estava repleta. Eu fui lá e abri as portas do santuário, abri tudo, iluminei, enfim, falei, por favor, eu faço questão que vocês entrem. Não tem nada escondido, muito pelo contrário, né? Aí viram. Aí o Ratinho, na época, que tinha um programa, ele percebeu a situação, chamou a atenção da equipe e todos foram embora. Ele percebeu que foi uma coisa assim... Uma jogada assim, jornalística. Exata. Ele percebeu, corrigiu a equipe, eu vi isso... E eles foram embora, né? Depois, é claro que o próprio Padre Donizete, a gente sentiu essa presença dele, mostrou os caminhos, e de fato mostrou mesmo, e nós chegamos a determinadas conclusões e tem que tomar determinadas posturas, né? Então, por causa dessas situações, então aí sim, houve um breve interrompimento do processo de beatificação. Porque se continuassem ter essas ingerências, a Santa Sé poderia embargar o processo. Aí a coisa seria complicada. Entendi. Então nós achamos por bem, eu e Dom da Deus, com a equipe, suspenderam por um instante. Olha. Mas muito serenamente, a coisa foi muito serena, de tal forma que depois de todo esse processo, nós tínhamos feito um trabalho pela TV São Carlos, ali acerca das romarias, etc. Sim. E ali, então, eu fui realmente para a Cova dos Leões. Porque eu teria que responder algumas perguntas inerentes à beatificação, coisas que, por exemplo, eu poderia dizer, e outras que estavam sob sigilo, sim, vamos dizer assim, profissional, ético, essas coisas. Mas, enfim. O próprio processo pede isso, né? E alguém perguntou a diferença, porque era função minha, inclusive, entrevistar muitos romeiros, muitos possíveis miraculados, e às vezes ter que dizer com muito cuidado, com muito carinho, porque se tratava também da sensibilidade de cada um, né? Olha, padre, esse milagre aqui, o senhor tem que colocar para beatificar o Padre Donizete. Então, é claro que a pessoa fazia isso com toda a simplicidade. De bom coração. Nossa, eu não tenho, porque o prazer dela é ver isso, né? Que coisa. Mas aí eu falei, olha, minha senhora, nós vamos analisar direitinho, não é bem assim. A gente... Como não, padre? Isso aqui é um milagre. Eu falei, pois é, filha, mas entre graça e milagre tem uma diferença. Aquela coisa toda, vamos explicando, né? Aí eu fui na TV São Carlos e essas perguntas surgiram. Foi muito esclarecedor. Entendi. Porque realmente o povo não entendia a diferença entre uma graça e um milagre. Foi muito bom. Depois o processo continuou, foi muito bom. E eu falei, pois um dia eu fui ao túmulo do Padre Donizete, porque nós estávamos passando por algumas dificuldades. Sim. E eu pedi a ele que me desse um sinal ou que me ajudasse, me iluminasse a resolver aquilo. E de fato foi resolvido. Mas eu vinha voltando, cheguei em casa, eu tive um sono. Eu não durmo após o almoço. Mas o sono foi tão forte, mas tão forte, que eu tive que deitar para dormir. Não tinha condições. Pra passar aquele sensação. Não, foi demais. Enfim, eu sonhei. Sonho. Eu vou dizer aqui, não é dogma de fé, pelo amor de Deus. Não é dogma. Mas o Padre Donizete, vindo da casa paroquial, que é a atual Casa dos Milagres, ele veio em direção à casa onde eu morava, na esquina, e eu olhei para ele e falei, Padre Donizete, mas o que está acontecendo? No sonho ele sempre falou comigo, mas aquele dia não. E ele veio trazendo um menino no colo, sacoalhando aquele menino. Eu falei, mas o que tem esse menino? E ele mostrava alguma coisa para mim, mas eu não identificava. E de repente ele virou, coisa assim, e eu vi que o menino tinha os 2 pés tortos. Entendi. Eu falei, nossa, ele falava, mas eu não ouvia. E assim mostrou. E foi desaparecendo. No meio da semana, veio uma senhora e disse assim, padre, eu sou representante de uma empresa de vitral. O senhor não gostaria de colocar vitrais aqui no santuário? Eu falei, olha, eu gostaria, mas para o momento é complicado. Mas pelo menos um eu vou fazer.
Ela falou assim, o que o senhor deseja colocar? Eu falei, eu quero o padre Donizete com um menino no colo, porém com os 2 pés tortos. Ela me disse assim, padre Donizete, vai ficar feio, né? No vitral, os meninos com pé feio, torto. Que geralmente, né? O vitral é aquilo que mostra aquela beleza, né? Pois é, foi não. Assim. Tem que ter os pezinhos tortos, porque é um sonho que eu tive e eu quero colocar, né? Tá bom. Ela fez e está lá até hoje no santuário. Isso em Tambaú. Em Tambaú. Lá na então, o vitral existe, para quem entra no santuário, à direita está o menininho com os pés tortos. Foi o milagre do padre Donizete para a beatificação. O menino de Casa Branca, ele tem uns 15 ou 16 anos, se não me engano. E quando eles entraram no santuário, a mãe dele disse, mas como? Quem fez isso? Aí alguém disse, olha, foi o padre Donizete Vitório, que teve um sonho com o padre Donizete Tavares de Lima e fez esse vitral. Você, meu Deus. Mas é o meu filho, como é idêntico? Quer dizer, com 20 anos de diferença. Que coisa mais linda, eu fico imaginando isso. Então está lá, que coisa porque depois, passado o tempo, que descobriram que havia, quando houve esse sonho, o menino ainda, evidentemente, não existia. Ele nasceu depois, né? Gente... Ele que se reconheceu e a mãe ficou estupefada, mas não dava tempo. Ela falou, não dá tempo mesmo. Esse vitral tem mais de 20 anos. Foi o primeiro reitor que mandou fazer num sonho. Era um menino que tinha os pezinhos tortos. Então foi um milagre. Eu soube desse milagre por sonho. Meu Deus. Repito, não é dogma de fé, não é dogma de fé. Claro que não. Mas foi isso que aconteceu. Mas a e tantos outros, tantas graças com o padre Donizete. Foi um trabalho maravilhoso. E eu tenho uma união com ele muito grande, porque até hoje ele nunca me negou uma graça. Seja para mim, para minha família, para as pessoas com as quais eu oro, estou sempre orando, pedindo a graça dele, pedindo a intercessão dele. Então o senhor já começa a orar pela comunidade Amor Fraterno. Vamos, pedindo... Eu não preciso orar, se já tem um pedacinho dele aqui, tá bom demais. Maravilhoso, primeiro grau. Nossa, a gente não imaginava. Então foi assim, foi uma união tão bonita. E aí depois a gente soube do vitral. Eu estou perguntando para que o povo aqui saiba, porque... Eu soube do vitral, falei, meu Deus, essa história tem que estar aqui para a gente poder espalhar isso para o mundo, porque sim, Deus não erra. Sim, são coisas assim impressionantes. Eu recebi, contando isso, um casal, estava apavorado porque a menina, com 15 anos, ela tinha um buraco, vamos dizer assim, no coração. E o médico havia dito, olha, com 15 anos ela morre, porque o coração é natural, não tem condições. Então os pais estavam apavorados, porque era filha única, não tinha dúvida. Eles bateram a porta da reitoria, eu atendi, eu falei, olha bem, vamos fazer o seguinte, vamos orar, pedir para o padre Donizete a intercessão dele. A gente não quer, mas vamos fazer a vontade de Deus, porque se Deus disse, já está nos planos dele, que vai levá-la aos 15, está no plano dele. Ou o contrário, se está no plano dela, vai viver. Mas vamos pedir a intercessão do padre Donizete. Ele que participa da glória, né? Que coisa maravilhosa, já participa. Tá lá, né? Eu costumo dizer que o padre Donizete está abraçado a Jesus, de vez em quando a coisa aperta, ele pula no colo de Jesus. E eu sei disso, que é por participação. E o que aconteceu? Eu acho que passado um ano ou mais, o casal foi na reitoria. Quando eu vi o casal, eu não vi a menina. Então a primeira sensação que eu tive é, morreu, tadinho. Eu fui preparado para dar um consolo, uma coisa e outra. Mas eu percebi a alegria da mãe e do pai, falei, alguma coisa está errada. Eu falei, padre Donizete, nós voltamos aqui. Falei, por quê? Falei, viemos trazer aqui, antigamente falava chapa, não é? Como chama? Sei, o raio-x. O raio-x. Isso aqui é da nossa filha, olha o buraco. De fato. Assim, da mesma pessoa, olha, tinha fechado. Ela está viva até hoje. Meu Deus então, do céu, são coisas assim práticas. O padre Donizete é homem do povo, prático. O padre Donizete, ele passa, entre aspas, é claro, passa por cima de todo esse rapapé que às vezes a gente quer fazer, institucional, umas coisas muito humanas. Ele passa por cima, é muito prático. É o arroz com feijão. Isso. Atende e compreende o povo. Eu lembro que eu estava vendo um documentário que ele pegava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E é com aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida que ele andava no meio do povo ali. Sim. E o povo se impressionava, porque ali se fazia muita... A aclamação do povo era muito grande naquele tempo, né? E ele dava a bênção. Simplesmente isso, né? E Deus ali derramava as suas graças. Olha, é uma coisa... O padre Donizete é o tipo do padre que precisa ser estudado. Com homem que vem da Rerum Novarum,
um homem de uma vamos dizer, de uma postura social assim gigantesca, de uma visão, fez Lar Vicentino, fez o que precedia a PAI, tantas outras coisas, essa parte social de trabalho, sindicato, porque a Rero Novaro, depois a 40º ano e tantas coisas, falava, o Leão XIII, ele embora chegou um pouquinho atrasado a Rero Novaro, como resposta a vamos dizer assim, os reinos. Acontecia já, sim, né? porque os reinos estavam caindo todos, né? Monarquia. Toda a monarquia. Então, ele na Rero Novarum, ele aconselha aceitar a república. Como um mal menor, mas aceitar a república, porque era algo irreversível. Então, e mesmo graças à república, que a igreja passou a ter, inclusive, a sua liberdade. Sim. Bispos e padres não são mais funcionários do império, senão que agora a igreja está livre para evangelizar, sim, enfim, essas coisas todas. Então, o Padre Donizete tinha muito disso. Uma vez, na mesma realidade, eu sonhei com ele. Na mesma realidade. Ele, de repente, o vento bateu na batina dele e apareceu uma ferida do lado direito, na perna direita. Isso nunca apareceu nos autos da beatificação. Nunca. Do Padre Donizete. Padre Donizete. Eu falei, nossa, padre, mas essa ferida, ele mostrou, mas ele não falou. Eu falei, nossa, é coisa da minha cabeça mesmo, né? Porque não apareceu em nada, nos autos, nada. Aí um dia, falando com a secretária dele, já de uma certa idade, um dia conversando com ela, eu falei, pois é, eu tive um sonho com o Padre Donizete e apareceu na perna dele uma ferida. Eu falei, imagine se acha, nunca apareceu nos autos. Ela virou e falou assim, pois ele tinha essa ferida. Ele não mostrava para ninguém. Eu sei porque eu fui secretária dele. Então, algo que eu também conheci, porque o Padre Donizete morreu antes ele morreu em 61. 61, 61 então, 68? 61. 61. Ele morreu em 61, 16 de junho de 61. Então, foi uma coisa fantástica. Vale a pena. Tem uma pergunta para fazer para o senhor, se o senhor sabe, também não sei, né? Que ele se comunicava com o Padre Pio por carta. Não. Não é verdade? Não é verdade. Porque isso saiu aí, ó, uns buchichos. Aí ele mandava carta pro Padre Pio. Não. E não sei o quê. Não, porque eles eram contemporâneos, né? Sim, mas mesmo... Não. Mesmo tem essa história que é quase que uma lenda social, uma lenda... Não. Como um outro padre também, até vi a foto dele hoje, eu vou lembrar um fundador que inclusive esteve com o Padre Pio, mas depois o próprio fundador desmentiu. Eu nunca tive lá, não conhecia por fama, né? Mas não... não e o Padre Donizete também não. Pelo menos... No epistolário que a gente viu, estudou, separou, nunca apareceu nenhuma carta do Padre Donizete ao Padre Pio e vice-versa. A,té porque era meio complicado escrever para o Padre Pio. O Padre Pio sabia de tudo. Precisava escrever, Os santos têm essa telepatia já do corpo glorioso, né? Graças a Deus. Eu não atingi esse patamar ainda, viu? Eu espero um dia. Padre, deixa eu falar uma coisa para o senhor, assim, perguntar uma coisa, né? Na verdade, eu sei que a humildade mas eu gostaria muito de pedir para o senhor o seguinte. Atualmente, eu vejo o senhor em tantos lugares, que o senhor tem um dom que São Padre Pio tinha. É mesmo? Puxa vida. Que o senhor tem. Porque quem acompanha o senhor nas redes sociais, eu acho que sabe que o senhor tem a bilocação. Vocês têm que ver. Acompanhe esse homem na rede social, ele não para. Eu estou em Itapira, agora está em São Paulo, está recebendo um título disso, daquilo, num lugar, numa escola, numa empresa, na paróquia, e ainda cobrindo outras paróquias. Que eu vejo o senhor muito aqui na nossa diocese. Aí o senhor está lá em Itapira, o senhor está em Mojimirim, o senhor está não sei não. Aonde chama o senhor está e ainda o senhor tem uma paróquia para cuidar. Então isso aí é uma coisa assim que a gente vai estudar o senhor no futuro. Nossa Senhora, logo eu, microfone furado, não. Diante dessa realidade, padre, o que eu queria perguntar para o senhor? Vida espiritual. Como que ela é importante, né? E o senhor procura ter uma vida espiritual assim, uma realidade assim que possível diante de tanta tarefa, porque assim as tarefas são grandes. A gente vê, a gente fala assim, poxa, se a gente estivesse no lugar do padre, eu acho que a gente não ia dar conta da vida não. Assim,
Mas nessa medida, conservar a vida espiritual, como é que faz? Como é que faz? Me diz orar, aí pra nós. Orar, o que São Bento diz, ora et labora. Eu, por exemplo, quando eu estava chegando agora para esse podcast, eu já vim louvando e agradecendo por isso. Amém. Vim louvando e agradecendo. Quando eu vou rezar nas missas aí fora, a pista toda, eu estou sempre orando. Sempre orando. E às vezes eu me pego tão absorto que eu nem ouço o rádio, porque o rádio, às vezes, tá ligado? Eu tenho a facilidade de abstrair. Sempre tive essa facilidade. Sempre orando. Então eu não tenho assim muita. Não é tanto vou dizer assim, o pronto. Não é aquela coisa pronta, mas a oração, viver a cada momento, a cada coisa que eu faço. A intensidade da Eucaristia é importante. Se você, por exemplo, se eu celebro 2 ou 3 missas para socorrer colegas na semana ou no final de semana, sem deixar a paróquia, evidentemente, a espiritualidade. Por exemplo, eu gosto muito, antes de chegar das missas, eu gosto muito do silêncio. Se eu pudesse, você vai dar risada agora, se eu pudesse não falar, eu não falaria. Sacristia... com aquele emblema assim, muitas vezes a sacristia para mim, entre aspas, é um purgatório. É um purgatório. Porque eu não gosto de barulho. Por incrível que pareça, eu não gosto. Antes da missa, eu gosto muito do silêncio, mas um silêncio assim sepulcral, se fosse possível. Eu sei que é impossível, porque as nossas comunidades são festeiras, são festivas, gostam de falar, o povo gosta de falar, beija antes da missa, aquela coisa toda. Tudo bem, mas eu gosto do silêncio e eu gosto de orar o momento. Então, eu gosto e procuro. Às vezes, em alguns lugares onde eu vou, por exemplo, eu percebo que está um pouquinho alto o negócio, eu saio, vou à praça, um lugar reservado, eu fico orando aquilo que eu vou celebrar. Sempre. Até porque, como eu tenho que preparar a homilia, e sei que cada comunidade tem uma realidade de pessoas, etc., uma história, às vezes você tem que adaptar a homilia. Sim. Então, você tem que rezar. Agora, você tem que pegar a palavra e rezar a palavra. Eu não gosto... claro, você vai atrás de exegese, de outras coisas todas, para você preparar o texto, não tenha dúvida. Porém, eu gosto de rezar e meditar primeiro o texto. Por quê? Ele tem que falar primeiro, né? Com certeza. Senão a coisa não funciona. Com certeza. E senão fica muito aquela razão, muito eu. E padre que só prega eu. Não funciona. Você tem que pregar outra pessoa. Ao Senhor. Sim. Não, senão não funciona. E o senhor se tornou músico? E além de tudo ainda o senhor toca, canta, faz música? Eu, quando estava no catecismo, tinha um harmônio lá em Tapira, na igreja São Judas. Esse harmônio foi depois de muitos anos, mandado lá para Vila Isaura. Harmônio é o... É um órgão de pedal assim, sim, só que menorzinho, né? Então, eu comecei a tocar de orelha. Não sabia música, mas eu tirava a melodia de orelha. Aí a minha catequista falou assim, absolutamente, você vai ter que estudar música. E ela me ensinou música, as notas, como ler partitura. Eu dei conta, em 6 meses eu dei conta de toda a teoria. Mas eu gostava, cantava, etc. Sempre fui afinadinho e fui estudando música. E a partir daí, a minha primeira campanha da fraternidade que eu toquei foi em 76, em São Judas, que era Juntos como Irmãos. Juntos como irmãos, membros da igreja. E o canto da comunhão, você conhece. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor. Então, nunca mais parei. Depois, por uma questão de, vamos dizer assim, de necessidade, eu tinha uma irmã missionária, que também falecida, ela não era musicista, mas ela era exímia poetisa. Ela me ensinou a compor versos, a compor sobre um tema e tudo mais. Eu digo recente porque eu só comecei a compor mesmo, como tal, atendendo a pedidos, encomendas, foi quando eu compus o hino do jubileu da Diocese de São João da Boa Vista. Olha. Que alguém me pediu, um padre me pediu,
E eu falei, puxa, mas eu nunca compus uma coisa tão séria desse jeito, como é que é? Então... E saiu, e a partir daí, muitas obras, tem muita coisa composta daí para fora, hinos de jubilares, saíram coisas assim, mas sai assim, flui, naturalmente. Nasce. Né? Nasce. Mas uma coisa dessas composições, eu vou contar uma coisa aqui, e já repito, não é dogma de fé. Eu estava, uma certa feita, alguém me contou a história da irmã Dulce. A nossa Dulcinha, pequenininha. Sim. Da Bahia. Da Bahia. Porreta, retada. E eu gostei tanto da história dela, que eu falei assim, o dia que ela for virar santa, eu vou compor um hino para ela. Olha. Mas eu falei assim, na boca para fora, Claro. conversando, né? Ela estava viva, velhinha, viva. Mas, enfim, saiu a beatificação dela. Eu estava em Ariranha, onde eu trabalhei, tem 2 praças. Ao subir a primeira praça, atravessei a rua para a segunda praça, na esquina, uma ventania. Deu uma ventania só onde eu estava. Eu olhava assim, falei, mas o céu está tão limpo, né? Não tem tudo aquilo. Falei, que barulho. Mas não dei muita bola para aquilo lá. Mas eu tive a impressão, veja bem, eu tive a impressão que alguém me disse assim, e o meu hino? Foi uma impressão. Eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, não, eu estou ouvindo besteira. Fui ao hospital. Na volta, encontrei-me com uma amiga que me desencravava as unhas. Era minha manicure. Muito amiga. Então nós estávamos batendo um papo ali na esquina. De repente, mas veio uma ventania. Ela falou assim, nossa, mas que ventania? Mas está ventando só aqui. Que coisa. Só aqui. Aí ela que percebeu. Ela que me disse. Olha. Assim, eu falei para ela assim, nossa, que coisa. Ela falou assim, você ouviu uma voz? Eu falei, não ouvi nada. Nada, não ouvi nada. Eu falei, eu não ouvi nada. Dali a pouco, ela saiu, eu me despedi e fui descendo. Quando eu desci a rua, aí sim eu ouvi. Padre Donizete, cadê o meu hino? E eu não sabia quem que era, apenas disse, irmã Dulce, espere um pouquinho, que eu vou descer no escritório e eu vou fazer um hino para a senhora. Pode ficar tranquila. Mas eu falei, como estava falando com você assim, no imediatismo. Nossa. Nem me preocupei. Imagino. Quando cheguei no escritório, eu falei para o meu secretário, que ele tinha que sair, ele falou assim, olha, eu vou compor um hino para a irmã Dulce. Ele falou assim, só você mesmo com esses hinos seus aí. Eu contei a história para ele, ele falou assim, eu vou até o supermercado, e eu fiquei lá num harmônio que tinha, só que eu fui procurar na internet alguma coisa... Uma referência. Da irmã Dulce. Não tinha. Não tinha Não ainda. tinha nada. O mal que eu achei, procura aqui, procura lá, nada. Só coisas esparsas. Achei por acaso, perto do computador, nunca, porque aquilo não era meu. Não sei como... Um santinho. Eu virei, o santinho tinha uma oração, uma coisa. Eu olhei aquilo, falei, vou fazer uma composição. E compus. Quando terminou a composição, meu secretário disse assim, escuta, mas já. Agora aqui que tem um ponto perigoso. Porque a hora que eu estava compondo, não é dogma de fé, portanto não precisa acreditar, não é dogma de fé. Eu tenho plena certeza que ela estava ao meu lado ditando os versos, porque eu não ouvia outra pessoa senão ela. Isso aconteceu comigo. Por isso que foi muito rápido. Fui ao harmônio no meu escritório, pus a música. Falei, agora eu vou mandar lá para a Bahia, né? Etc. Nenhum telefone atendia. Depois eu descobri que tinha caído um raio na rua da casa do convento Dom Armando e tinha queimado a rede elétrica. Com muito custo, eu liguei na provincial lá no Nordeste, não sei que região lá, passaram o telefone da provincial que estava nessa casa. Já havia, não sei se tinha o celular, não, tinha uma outra linha. Eu liguei, porque naquele tempo tinha o Messenger. Não tinha tempo de Orkut, não tinha. Então, para você mandar, era complicado. Mas eu mandei. Quando eu liguei, a irmã atendeu. Pois não, eu falei, olha, eu sou o Padre Donizete, assim. Eu falei, irmã,
Eu não vou contar toda a história, que a senhora pode ser que a senhora não acredite. Eu sou padre real, sou padre da diocese. Eu compus um hino para a irmã Dulce. A irmã ficou apavorada. Ela falou assim, como? Hino para a irmã Dulce? Acabei, irmã. Então eu vou postar agora a gravação, que era por digital. Dava para mandar para mim. Ela falou assim, o senhor não sabe do que o senhor está falando. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque justamente a comissão está reunida aqui no convento e entrou uma irmã e disse assim, gente, nós esquecemos do hino da irmã Dulce. Não tem hino. Nós estamos apavoradas, porque como que vai compor o hino da noite para o dia? Não tem. E nós temos que apresentar à comissão. Seja oficial ou não, mas temos que apresentar. Aí eu mandei. Ela falou, na mesma hora que elas estavam orando e pedindo socorro à irmã Dulce para que caísse um hino do céu, sei lá, foi a hora exata que a irmã Dulce sussurrou lá no vento. Isso aconteceu comigo em Aranha. E o hino estava... E prestei também, vamos dizer assim, meu testemunho diante da comissão da beatificação. Foi pedido que eu desse esse testemunho. Foi dado, registrado diante das irmãs e diante dos responsáveis. Pai eterno, isso é a coisa mais linda do mundo. Deus Sim, é maravilhoso. Aconteceu. Deus é maravilhoso. E eu creio. Como o céu está presente no meio de nós. E a gente, por isso que eu digo, a gente tem que orar, apesar, é claro, que a gente leva todo esse tesouro em vasos de barro. Claro. Minha Nossa Senhora, quanto pecado, quanta falha, né? Nossa, é demais. Eu me conheço. Sim. Sei que eu sou barro e do ruim ainda, né? Vaso ruim, mas vaso ruim. Eu me conheço nas minhas falhas, do meu pecado, e não tenho vergonha de falar do meu pecado. Entende? Mas é aqui que está o querer de Deus. Ele poderia escolher gente melhor? Não tenha dúvida. Qualquer um no mundo. Mas ele me escolheu, não sei porquê, de que jeito, mas escolheu. E eu procuro corresponder isso nas minhas orações, o dia todo, estou sempre. Qualquer coisa que eu vou fazer, não tenha dúvidas, eu estou sempre em oração, sempre em oração. Qualquer coisa, sempre em oração. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu fico meio doido. O senhor disse que nós somos vasos de barro, vaso né, de barro. Nós somos mesmo. E assim, conservar uma vida espiritual, escutar a voz de Deus, procurar fazer a vontade do Pai, por isso que a gente está aqui. E tudo isso para educar a minha razão. Eu acho que Deus me deu uns bons tapas por causa da razão. Porque a gente sempre, quando eu saí do primeiro seminário, então, porque eu fiz o processo de seminário médio. Certo. Então foi fechado o primeiro, eu fui para o segundo, fecharam o segundo. Fui para o terceiro, consequentemente fecharam. Porque a igreja estava já caminhando para o que nós chamamos hoje de propedêutico. Tá. Então, algumas dioceses devem ter seminário médio ou até mesmo menor. Então, esse processo foi retirado. Em algumas dioceses, não é mais como era antes. Não. Hoje você faz um propedêutico, você entra um pouco mais maduro para o seminário, embora 19 anos, falar em maturidade é complicado. Mas eu digo assim, tem, né? Quando eu cheguei no primeiro seminário, claro, é corte epistêmico de mãe, você corta todo um corte, né? Sai da tua terra e vai. E eu entrei na capela, havia uma imagem de Nossa Senhora das Graças, mas é gigantesca. E eu cheguei nela, abracei e falei assim, olha, eu estou com um problema agora e a senhora vai ter que resolver. Eu falei, a partir de hoje a senhora vai ser minha madrinha. É pegar ou largar, como diz outro. Falei mesmo, senhora vai ser a minha madrinha. E tranquilo. Quando eu fui mudar de seminário, eu pedi discernimento a Deus, mas é isso que o senhor quer? Não é? Devo, não devo? Porque foi um perigo, claro, há coisas que a gente nem pode falar, mas foram 3 anos de muita tribulação, muita perseguição, com requintes mesmo, mas tudo caso, tudo bem, isso não me abalou em nada. Faz parte do show. Faz parte, que nada, faz bom. E se Deus é por nós, bem, mas ninguém. Aí eu fui embora, eu tive que sair, que ia fechar, enfim. Eu fui na capela. Eu falei, escuta, eu falei para a senhora que a senhora é minha madrinha e eu com certeza sei que a senhora aceitou. Eu agora vou para outra realidade, seminário, etc., só que eu não quero ir sozinho. Eu acho que a senhora, como madrinha, a senhora tem a obrigação de me acompanhar. Ainda há aquela razão, né? Mas não menos de fé. Tá bom. Quando eu estava saindo do salão principal do seminário, descendo as escadarias,
Eu estava com a minha malinha, que é o que sobrou, uma malinha na mão esquerda, na mão direita, livre. Quando eu estava saindo do seminário, eu percebi que uma mão tocou na minha e me segurou. Era uma mão feminina. Isso segurou. Eu não fiquei com medo, porque na minha cabeça era ela. Não tem o que discutir, porque Deus não oprime ninguém. Os santos não oprimem ninguém, e Maria Santíssima nem se fale. Aí fui direitinho, sentindo aquela mão muito delicada nessa mão aqui. Fui até a rodoviária, peguei o ônibus. Sentei-me. Naquele tempo, era picotada as passagens. Sim, marcava. Furava, né? Era tudo chique. O cara é cometão, eu me lembro do cometão. Era ali de cap, gravata, era tudo chique, né? Sim. Sentei ali e o banco que estava à minha direita estava vazio. Mas eu não me abalei, porque naquele tempo era tudo marcado mesmo, né? Tudo marcado. Você comprava com número, né? Enfim, vez por outra, chegava na beira da estrada, um outro ponto. Mas enfim, viajei a noite toda. E o ônibus estava lotado. Eu vi que tinha gente em pé. Falei, puxa vida, será que ninguém vai sentar aqui? Dos que estão aqui, será que ninguém é dono disso, né? Portanto, eu não estava dormindo, estava tranquilo. Cheguei ao ponto, desci na rodoviária de Barretos. Tinha viajado a noite toda. E eu falei pro motorista. Eu falei, nossa, tanta gente viajou em pé. E ninguém sentou-se nessa cadeira aqui, nessa cadeira que veio desde Aparecida, veio vazia. Você não podia ter mandado alguém sentar para descansar, aquela coisa toda. Ele virou e falou para mim assim, nossa, mas o senhor dormiu, hein? Eu falei, não, mas eu não dormi, ué. Eu vi que estou vendo a situação aqui, passamos por tanto lugar, eu não estou dormindo, né? Ele falou assim, olha, eu acho que o senhor dormiu. O senhor acha que esteve acordado. Eu falei, mas por que o senhor diz isso? Sim, porque lá em Aparecida, uma senhora entrou com o senhor. E ela estava sentada ali ao seu lado. Meu pai. Eu falei, senhor tem certeza? Ela falou, sim. Eu falei assim, bom, eu pensei, a razão. Falei, de fato, eu acho que eu dormi mesmo. Dormi demais. Quando eu cheguei no seminário, eu falei, aliás, o motorista havia me dito sim. Eu falei, mas como que é essa mulher? Ele falou assim, sim, ela era a pele clara, loira, o rosto dela é bem vermelhinho, assim, delicada, era uma senhora, você percebia que ela era um pouco diferente. Eu falei, gozado, né? Puxa bem. Quando eu cheguei no seminário, o reitor disse assim, olha, Donizete, como você veio por último, então nós adaptamos o quarto. Tem a sua cama lá e está tudo adaptado. Amanhã a gente então vai dar uma garibada. Uhum. Quando eu cheguei no quarto, coloquei a mala do lado, acendi a luz. Quando eu acendi a luz, ele colocou uma foto grande, assim, uma foto não, uma pintura, uma coisa assim de Nossa Senhora na minha cabeceira. Era a mesma mulher que o motorista havia me descrito, com as maçãzinhas vermelhas, etc., com o olho, tudo como estava. Então, eu digo, não é dogma de fé, mas que para mim foi Nossa Senhora, foi. E sempre me acompanhou. E sempre sinto a presença dela. Porque ela me livrou de cada uma que você nem queira saber. Imagina. Sim. Em outros lugares também, eu senti não só a presença, como necessariamente visualizando certas pessoas ou certas senhoras que era totalmente fora do contexto, ali numa situação. Sem dúvida, era ela que estava lá. E como até hoje eu sei que ela está do meu lado, sempre. Mas não é dogma de fé. Claro, mas aconteceu comigo. Meu Deus do céu, que então, lindo. A espiritualidade ajuda muito. Então, né? Por causa da minha razão. Toda vez que eu vou muito pela razão, é um desastre. É um desastre. É a gente. Por isso que a gente tem que pedir sempre o Espírito Santo, né? Que vem fazer que apreciemos retamente todas, nós que nos convém. Todas as coisas. Se você não procura fazer bem feito todas as coisas, onde tem a mínima sujeira, Deus não põe a mão. É verdade. Onde tem o mínimo pecado, a graça não habita. É muito, por isso, a espiritualidade, orar o que você faz. Eu disse, São Bento fez isso,
os santos fizeram. E sempre deu certo. Eu procuro seguir esse exemplo. Não que eu seja santo. Não. Embora ser santo seja a minha obrigação. Mas faço mais que a minha obrigação. O santo é o luzeiro, né? O santo é a luz que nos mostra por onde caminhar, né? E, padre, assim, eu gostaria muito que o senhor desse uma palavra de ânimo para aquelas pessoas que estão hoje desanimadas. Sabe por quê? Eu tenho visto assim, são muitas crises sociais que nós estamos vivendo hoje. Sim, sim. Sejam elas religiosas, entre outras, né? Mas assim, nos assistem muitas pessoas nesse podcast. E eu vejo que talvez essas pessoas estão procurando um podcast onde está ali a palavra de um padre, a palavra de um religioso, de uma equipe. Da última vez nós tivemos aqui o Divino Louvor, né? E eu tenho certeza que abrilhantou, né? Depois as pessoas que estão aí podem assistir, né? Foi uma entrevista maravilhosa. E essas pessoas estão procurando o Senhor, estão procurando o céu, estão procurando Jesus, né? De alguma forma estão procurando essa resposta que eu vejo que, diante daquilo que o Senhor tem falado para nós, o Senhor encontrou, e não só encontrou, o Senhor é um representante daquele que o Senhor experimentou, fez experiência, né? E eu vejo que as pessoas talvez hoje estejam um pouco perdidas, né? Naquilo que foi ofertado, naquilo que elas... E o que o senhor poderia dizer para essas pessoas? Até mesmo porque, assim, estamos com uma crise que nós vemos aí na nossa região e em vários outros lugares, da questão da vida mesmo. Vocês estão desistindo da vida, depressivas, fechadas, amarguradas, com tristeza, com mágoa, com desânimo. E talvez você esteja nos assistindo agora, né? E participando disso e vendo toda essa história, essa linha da história, essa linha de ouro que nós buscamos da vida do padre Donizete. Tenho certeza que tem muitos altos e baixos no meio de tudo isso, né? Nós podemos explicar um pouquinho, mas e para você que também está passando por seus desafios, seja você um seminarista, seja você um sacerdote, seja você também uma pessoa, um leigo, uma mãe de família, um pai de família, ou um filho que está aí agora nos assistindo. E para essas pessoas, padre, o que o senhor poderia assim dizer para eles hoje? Olha, há um filósofo que tem uma metodologia que a gente estuda isso, que fala a tese, a antítese e a síntese. Nós estamos num período de antítese. Quer dizer, aquilo que foi ensinado para nós até certo tempo, que a gente tinha como base em todos os setores da sociedade. A igreja era ouvida e até a cristandade ela ditava normas éticas e morais como pilares e bases da sociedade. Isso não existe mais, existe, que valores não se mudam. A base está ali, da doutrina, do evangelho, da leitura da igreja, do ensinamento da igreja. Sim. Agora, o que está mudando? Daí a questão da antítese. Nós temos várias vertentes da corrente do pensamento, seja ela social, política, econômica, a visão neoliberal do homem, transformando o homem num objeto de produção, e sem falar de reprodução também. Então, o homem, ele está... o homem, enquanto tal, ele está sendo despido de todos aqueles valores que os seus antepassados viveram e que necessariamente não passaram para frente. Então, essa crise de valores, ela também depende muito da família cristã, católica. Claro, hoje nós temos outras vertentes religiosas, outras instituições, não outra igreja, porque a igreja é una. Sim. Então, as denominações religiosas, elas nada mais são ou menos são do que essa atualização do mesmo cabeça da mesma igreja. Porém, eu digo assim, todos esses valores estão sendo despidos do homem. Estão querendo colocar o homem como centro. Então, ora, padre, mas tem muita gente passando dificuldade, estão em dúvidas. Sim,
Porque você pega os meios de comunicação de uma forma geral, eles corroboram com isso. Quem está tentando fazer o caminho um pouco, eu digo, o caminho de Santa Rita, que é fazer justamente todo mundo fugindo da peste negra, né? Sim. Só ela indo ao contrário. Salvar aquele que fez mal ao seu marido. Então, não caminhar a favor da maré. Mas quem é o cristão? Que faz o contrário. Então, quando você coloca o ser humano só pelo ser humano, é aquilo que a gente conversava. Quando nós falávamos da teologia da libertação, isso desde o começo, e foi condenada por isso, é que, dizia o meu reitor, eu falei isso com você, a teologia de libertação é maravilhosa, é muito boa. A gente sabia que tinha o verdadeiro horror. Mas por que, padre, que ela é tão boa? Porque ela colocou o ser humano no centro de tudo. Olha que beleza. A gente estava estudando um pouco de lógica. Eu falei, mas como, né? Ele falou, pois é. Aí, colocou o ser humano. Só que, qual é a grande falha? É não colocar dentro do ser humano aquilo que é necessário ao ser humano, que é ver nele a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você tira do ser humano não só esses valores éticos, que é da casa, morais, quando se vive na sociedade, e você tira dele a pessoa de Jesus Cristo, sim, porque você vê nele... por exemplo, católico não faz, quando dá um copo de água, ele não fez a caridade. Não, ele deu um copo de água porque no outro está Cristo, sim, gloriosamente como nele. Sim. E a glória também não é de Cristo. E para isso ele empresta a visão do Espírito. Exatamente. Precisa ter a visão do Espírito Santo. Exatamente. Para poder fazer isso. Sim, porque é o Espírito que te capacita a ver além das aparências. Exatamente. Então, nesse sentido, como houve, aliás, em muitos lugares, uma distorção da própria compreensão de pontos teológicos em vista de buscar o ser humano e, quem sabe, colocá-lo, salvá-lo de uma forma muito assim, eu diria, ineficiente, porque a salvação de Cristo é total. Total. Não é partes. Deus não tem condição de salvar partes do ser humano. Ou você é, ou você não é. Então, dentro desse processo de descristianização, depois, num processo de demolição daqueles valores éticos e morais bíblicos, veja bem, éticos e morais, alguém pode dizer assim, mas está na Bíblia, padre, mas eu não sou cristão, não sou nada. Sim, mas valores éticos e morais não precisa de Bíblia. Não precisa. É da razão comum do ser humano. Isso aqui é muito importante. Da natureza. A natureza humana. Isso, Santo Tomás, os grandes teólogos, os moralistas defendem. Sim. Eu não sou católico, não sou cristão, não sou de nenhuma religião, mas os... moral e ética não depende necessariamente de Bíblia, etc. Não, é da razão. Agora, quando eu estou despindo o ser humano, quando eu falo ser humano, não falo nenhum nem dois, mas a partir do momento que eu vou jogando esse veneno, tem uma consequência, o vazio da sociedade. Então, a busca do absoluto, eu quero acreditar que quando uma pessoa, infelizmente, ela dá fim à sua vida humana, ela não está negando Deus, ela está buscando sim uma transcendência que a humanidade tirou dela. Quando um indivíduo deixa, por exemplo, de ter amor à Eucaristia, se ele for sacerdote nesse caso, quer dizer, ele não deixou de celebrar, até porque ontologicamente ele é sacerdote eternamente, mas eu digo, ele não deixou de celebrar necessariamente porque ele perdeu uma função, não, talvez porque dentro desse sistema não estão vendo nele um alter Christus, mas um homem totalmente comum, despido dessa ação do Espírito que está nele, agindo nele. E assim cada profissão. Veja, os nossos professores não são melhores ou piores que isso. Tirando o verdadeiro valor de um professor, o que resta? Um valor ético e moral. O que resta? A falta de respeito e outras coisas. Institucionalizado. Porque se é verdade que há essa situação dentro em sala de aula, vamos dizer, isso também vem de cima. Senhor, Pilatos,
dizendo a Jesus, você não sabe que eu tenho o poder de te dar a tua vida ou dar a sua vida? Você não teria se não tivesse vindo do alto. Quando você... reconhece isso? Exatamente, entende? Então, não é... Agora, por isso que hoje nós estamos, de uma forma geral, passando por esse momento de antítese. Agora, o conselho que eu daria, eu estou dizendo a partir da experiência que eu tenho, não é remar a favor da maré. Quando você vê que essa situação está acontecendo, seja esperto. Deus permitiu isso na sua vida? Permitiu para quê? Para que você afogasse o mar ou você fizesse como Santa Rita e tantos outros, fizesse o contrário. Os santos nunca remaram a favor da maré, sempre contra. Amém. Porque desconfiavam. Tem algo errado. E isso não é de Deus. Agora, é claro que nós temos as doenças próprias dessa situação, que estão, eu diria assim, institucionalizadas. Às vezes você vai num determinado profissional, ele olha para você, você a princípio vai ter uma consulta, claro, e ele é um médico, e você, claro que aqui a gente tem que colocar a médicos e médicos, faculdades e faculdades. Então, sim, claro, em todo lugar nós temos essas dificuldades. Ele vai dizer, bem, mas você tem depressão. A pessoa absorve aquela palavra que foi da palavra bendita ou maldita. Eu tenho, mas como que você tem depressão nessa alegria, minha filha? Nessa coisa toda, não, você não tem. Entende? Agora, há pessoas que têm condições de separar, outras realmente, quimicamente, precisam mesmo de ajudas de remédios, de profissionais competentes para vencer. Porém, eu digo assim, a palavra de Deus, para nós cristãos, é a fonte e a arma essencial, os sacramentos, para lutar contra essas situações todas. Olha, eu diria, uma pessoa que tem problemas, uma dificuldade com depressão, eu não vou dizer que vai ser curada da noite para o dia, não, mas o sacramento da confissão. Confissão. Por quê? Porque a depressão química, que muitas vezes entendemos, e a gente sabe que as consequências disso também têm origens psicológicas. Sim. E gravadas no seu psique e que vêm lá do passado. Sim. Às vezes alguma situação que você está passando, que você não sabe definir o porquê daquilo, às vezes está lá na sua infância. Uma falta de perdão, diálogo com o pai, algo que você foi, entre aspas, castrado em suas atitudes desde criança, ou uma falta de perdão, uma desilusão. Tudo isso, se você não enfrenta com a coragem dos santos e com a sabedoria do Espírito, você afunda. Entende? Então, é importante. E, ao mesmo tempo, sempre dizer, Senhor, eu te louvo e te agradeço, e pedir a cada dia o dom da alegria. Ou, melhor, o fruto da alegria do Espírito. Da alegria do Espírito. Porque depressão, essas coisas todas, se vence pedindo a graça da alegria. A cobra dá o veneno, mas é do veneno que se tira o antídoto. Como ensinava o Padre Donizete Tavares de Lima. A cobra. Muito bem. Agora é o seguinte, para a última pergunta, aliás, para chegar no final. Para chegar no final. Aonde uma pessoa agora, abençoado deste mundo, encontra o Padre Donizete? Aonde o senhor está? Conte para nós como é que é a paróquia. O senhor falou que está com uma paróquia que é uma tenda. Exatamente. E aí o senhor conta um pouquinho como é que a pessoa encontra o senhor. Talvez um telefone, alguma coisa assim que... Porque assim, eu vejo que muitos padres que vieram aqui, da nossa diocese também, foram procurados, né? Olha, onde eu encontro lá o Padre Donizete, até porque eu gostaria, diante daquilo que o senhor foi colocando aqui, eu gostaria de fazer uma confissão com ele, gostaria de conversar ou conhecer a paróquia onde ele está, né? Que é muito importante. A paróquia do senhor, como é que é o nome mesmo? É Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em Mogi? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Isso, em Mogi Guaçu. Para quem vai a Pinhal, à esquerda, depois da ponte ali da linha do trem, já é a minha paróquia. Como que encontra? Tem rede social? Pode procurar? Tenho rede social, pode procurar. Tem Facebook, tem o Instagram. Quer dizer, eu sempre procuro estar ali na atualidade das coisas, né? Então, tenho o meu WhatsApp, que é mais complicado, porque eu não dou conta de atender. Mas a nossa paróquia é uma paróquia, eu dizer assim, é uma paróquia que passou por muitas dificuldades no seu início.
Então hoje ela funciona como local numa chácara. É uma igreja de tendas mesmo, tá? É a experiência de Israel velho, tenda mesmo, as tendas de Israel. Vivemos lá. Até porque a gente faz a experiência de Deus que viveu a vida toda praticamente e chamou a atenção de Davi e Salomão. Olha, eu estou vivendo em tendas. Enquanto você faz o seu palácio, eu estou nas tendas, né? Então, é isso. Temos uma igreja, está semi-pronta, mas está funcionando, de Santa Edviges. Veja, a capela de Santa Edviges, porque em Mogi Guaçu tem a paróquia. Então, a capela no Jardim Imperial. Então, eu moro agora ao lado dessa capela. Essa semana eu estou mudando para lá. Olha que maravilha. Já montamos a casa, etc. Eu só não convido para tomar um cafezinho, Fernando. Que ainda não está pronto. Ainda bem, porque eu vim aqui na comunidade, eu sei que fazem café. Mas eu estou morando lá. Porque justamente para atender o povo. Ter esse corpo a corpo. Porque até então eu atendo, em confissão, sim, na paróquia de Santo Expedito, que é ao lado. Pertinho, a divisa nossa é só a linha do trem, que é pertinho, dá uns 10 minutos a pé. Então eu atendo ali, para quem marca, toda terça e toda quinta. Terça de manhã e na quinta à tarde. Ou seja, após o almoço eu atendo desde que marquem, porque como eu vivo correndo para lá e para cá, então uma vez que você marcou, está marcado. Está marcado. Eu atendo lá. E é uma paróquia, graças a Deus, essa semana nós ganhamos o terreno para erguer a nossa igreja matriz. Graças a Nossa Senhora e ao Padre Donizete, que não me faltou, bem. Foi rápido. O homem é demais. E vai construir, então... qual que é o bairro que vai construir a matriz? A matriz será no bairro Pantanal. Tem o Imperial e o Pantanal. Santa Edviges fica no primeiro bairro ali. E depois o Pantanal. Maravilhoso. Com a graça de Deus. Maravilhoso. Meus amados irmãos, com fé, né? E assim, gostaria até de pedir para o padre uma bênção, né? Para todos nós. Sim, com o maior prazer. Que vamos assistir esse programa, que certamente vai chegar até a sua casa. Essa bênção vai ser também para este podcast, para tudo aquilo que nós estamos realizando aqui, nas entrevistas, para outros também que nós traremos aqui. E para que a gente possa, de certa forma, eternizar esses vídeos, de modo que cheguem em muitos corações e possa abençoar a vida de vocês que estão aí nos assistindo. Tem alguma mensagem ainda para passar para o povo, Padre Donizete? A mensagem é sempre aquela, a santidade. Busquemos a santidade. Apesar de tudo, ou por tudo que estamos passando como filhos de Deus, não tenha dúvida. A alegria está no coração, quem já conhece a Jesus. E eu sei que vocês estão procurando. E como disse Santo Agostinho, vamos, beleza, tão tarde eu te amei, mas agora que eu te encontrei, não te deixarei jamais. Continuemos buscando, sabendo que Ele já está no nosso coração. Como Ele precede-nos nas nossas atitudes, na Galileia, Ele já está no nosso coração. Vamos buscá-lo lá, porque Ele já está lá. Amém, amém. Vamos para a bênção então. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. O Senhor esteja acima de vós para vos iluminar, atrás de vós para vos proteger, ao vosso lado para vos amparar e dentro de vós para vos conservar. Desça sobre vós a paz, a bênção, a saúde, a fortaleza de Deus e permaneçam para sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Maria! Viva! Viva Maria! Amado irmão, muito obrigado pela sua presença até agora. Vocês perceberam aqui em todo o tempo da live, desse vídeo, que o Padre Donizete não comeu, agora ele vai comer. Alguém tem que jejuar aqui, né? Que Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui conosco. A paz de Cristo. E eu quero dar aqui o nosso merchan, né, gente? Merchan aqui. Dom Pizza. Maravilhosa pizza, gente. Então aqui em Mogi Mirim, né? Procure Dom Pizza, nossa pizzaria oficial agora do nosso podcast. Olha, tá a pizzaria bom? Que é um dom. Um dom. É um presente, que beleza, né? Olha lá. Deus abençoe. Obrigado pela graça, por estarmos aqui reunidos e também por nos proporcionar o alimento também que vai nos ajudando a continuar todo esse projeto. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.